Olá, meus amigos, boa noite a todos. É com muito prazer, com muita satisfação que nós damos início a essa nossa segunda live. A primeira nós fizemos quinta-feira da semana passada, está disponível na nossa página do Facebook. E nós estamos fazendo essas lives para orientar os servidores municipais filiados ao Sinsenrip, e é um trabalho que a gente faz há algum tempo e eu tenho muita satisfação de poder ajudar essas pessoas queridas, tá bom? Eu gostaria de começar lendo para vocês um pequeno texto que eu fiz sobre esse momento que o mundo está vivendo. Hora de voltar para a casinha. Na correria do dia a dia, as pessoas não têm tempo para se cuidarem e nem para cuidarem das pessoas que amam. Muitas vezes, as obrigações diárias nos obrigam a fazer turnos ininterruptos no trabalho e em casa, numa correria desenfreada. E muitas vezes não nos perguntamos e nem refletimos o porquê de toda esta correria louca. Acabamos saindo para fora da casinha. Jargão muito utilizado pelos profissionais de saúde para definirem as pessoas com alguma debilidade ou doença mental, algum distúrbio psíquico. Nesse sentido, podemos dizer que todos nós estávamos fora da casinha e o planeta Terra se transformou num manicômio vivo e comunitário, orbitando pelo espaço sideral. Bom, por que eu estou começando falando disso? É para vocês refletirem. Eu tenho refletido muito sobre quais são os nossos valores, o que realmente é importante para a gente, o que a gente deve dar valor. Ao voltarmos para casa, esse voltarmos para casa quer dizer refletir, interiorizar, pensar exatamente quais são os nossos valores, o que é realmente importante na nossa vida. E isso a pandemia está fazendo com todo mundo, pode ter certeza. Já era a hora de voltarmos para a casinha. Estamos vivendo um momento único que podemos utilizar para fazer algo de bom. Façamos, só um minutinho, gente. Estamos vivendo um momento único que podemos utilizar para fazer algo de bom. Façamos do limão uma limonada. E que possamos produzir algo para a humanidade que nos conecte e nos faça transformar o ambiente em que vivemos. Tudo isso nos leva a crer que estamos diante de uma situação que não deve ser ignorada. Não podemos subestimar a dor das pessoas que estão neste momento apreensivas, com medo, e o que dizermos das pessoas que estão com o resultado positivo do Covid-19 e seus respectivos familiares. Acompanhamos, em contrapartida, o sofrimento dos comerciantes. Todos estão ou serão afetados de alguma forma, mas chamo atenção para os comerciantes, principalmente os pequenos e médios empresários, que estão sangrando neste momento. Estamos diante de um conflito de interesses. De um lado, a vida, e de outro, a subsistência material. Ambos os interesses devem ser buscados. Mas o grande debate que se faz neste momento é: qual a vantagem de um debate político? Agora, infelizmente, no Brasil, as pessoas partiram para o debate político.
as pessoas partiram para um debate político polarizando as ideias e os ideais, quando deveríamos buscar o consenso e um debate civilizado que pudesse efetivamente conciliar da melhor maneira possível tais interesses. Hoje, 14 de maio, milhões de pessoas infectadas nos Estados Unidos. Minto. Hoje, 14 de maio de 2020, temos mais de 4 milhões de pessoas infectadas, com os Estados Unidos sozinho tendo mais de 1 milhão de infectados, ou seja, os Estados Unidos sozinho tem 1/4 dos contaminados. Quase 300 mil mortes oficiais no mundo, fora os casos subnotificados. A gente sabe que tem a subnotificação, infelizmente. Se as pessoas estivessem realmente se cuidando, especialmente quando saem de casa, usando máscaras e tomando as medidas de higienização necessárias, poderíamos pensar no funcionamento controlado e na flexibilização. Para isso, é preciso educação. E é preciso que as pessoas se conscientizem de que o problema realmente existe e precisa ser enfrentado com cuidado e atenção. É o que esperamos que aconteça, que todos se cuidem e busquem, na medida do possível, solução para as questões sociais. Em Rio Pomba, hoje, nós temos 4 casos notificados e 1 óbito. Né? Que tenhamos, então, responsabilidade sem entrar em crises de pânico e histeria, o que só vai atrapalhar. O equilíbrio emocional nunca foi tão importante. Tenhamos fé. E façamos a nossa parte. O texto, ele traduz tudo que a gente está vivendo nesse momento. E eu fiz isso de uma forma introdutória. Nós vamos falar aqui dos servidores públicos municipais, mas nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo um momento sem precedentes. Há aproximadamente 100 anos atrás, nós tivemos a gripe espanhola. Ninguém sabe ao certo ainda quantas pessoas morreram naquela época. E agora nós estamos diante dessa pandemia. O que eu queria dizer para vocês é que a gente não pode ignorar o que realmente está acontecendo. A gente não pode simplesmente dizer que nada está acontecendo, que não existe a pandemia. Ela existe. Mas se a população realmente tivesse educação para saber lidar com essa situação, usando máscara, tomando as medidas de higienização, a gente poderia pensar em formas de flexibilização. Mas o que a gente vê, infelizmente, é que a população não leva a sério. Isso fica muito claro quando a gente roda nas ruas, a gente percebe nitidamente que as pessoas ignoram, muitas das vezes, o que está acontecendo. Ah, isso é coisa da esquerda, isso é coisa... Gente, vamos parar de polarizar entre esquerda e direita. Vamos parar de polarizar na visão política e vamos enxergar o que está acontecendo. Então é isso que eu queria dizer para vocês. Agora nós vamos passar às questões dos servidores municipais. Bom, na live anterior, na quinta-feira da semana passada, nós debatemos aqui amplamente a situação daqueles estudos que estão sendo discutidos há aproximadamente 1 ano na Câmara. E eu queria dizer para vocês que se esse tema está lá na Câmara até hoje, não foi por conta do sindicato. Muito pelo contrário. Assim que nós tivemos acesso ao que estava acontecendo,
nós contratamos uma empresa, contratamos um engenheiro em segurança do trabalho, que cuidou de analisar todas as documentações. Então, nós fizemos a nossa parte. Pedimos ao município que cobrasse da empresa as respostas. Então, em momento algum, houve atitude de procrastinação, etc. O que faltou, realmente, foi cobrar da empresa que apresentasse as respostas à auditoria que foi apresentada pelo Dr. Paulo, engenheiro de segurança do trabalho. Então, a auditoria, ela é fruto do trabalho do Dr. Paulo, e nós gostaríamos de agradecer a ele por esse brilhante trabalho que e volto a dizer, se a empresa não feita, a auditoria que foi feita. Estamos aguardando a resposta do executivo. Como eu disse, a gente participou na live anterior e lá a gente deixou bem claro isso. Eu falei, o presidente Nilcinho falou, Giovanni e, por último, Paulo Leal. E a gente deixou bem claro que agora depende do Poder Executivo dar uma resposta sobre essa questão. O Vinícius Leal participou da última reunião, anotou os tópicos, e nós estamos aguardando, então, uma resposta do Poder Executivo Municipal. O segundo tema que eu gostaria de trazer aqui para vocês, olha, é um tema que, assim, foi uma grande surpresa isso aqui. E no final nós tivemos o que os funcionários, nesse ponto aqui, nós tivemos o que os funcionários mereciam. É de conhecimento de todos que o prefeito encaminhou uma proposta de veto ao reajuste dos servidores municipais. Isso foi encaminhado para a Câmara. Assim que nós tivemos conhecimento de que esse veto tinha sido encaminhado, nós tivemos o cuidado de encaminhar um ofício exatamente falando que a gente era contrário a esse veto. Nós encaminhamos esse ofício para a Câmara. E os vereadores, de forma uníssona, todos eles votaram para rejeitar esse veto ao reajuste. E aí nós damos os parabéns aos vereadores. Para o prefeito sancionar a lei, ele se quedou omisso, não sancionou, voltou para a Câmara. E aí o presidente, não sei por qual motivo, o presidente da Câmara, Rafael, deixou passar o prazo dele, não sei por quê. Então, coube ao Paulinho do Mercadinho, vice-presidente da Câmara, assinar hoje para que o reajuste fosse assegurado aos servidores. E essa é uma notícia que a gente traz em primeira mão. Então, nós gostaríamos, eu digo isso em meu nome, em nome do sindicato e de todos os servidores, uma salva de palmas ao Paulinho do Mercadinho. Foi sensacional. E isso mostra a hombridade e a coragem do Paulinho. Meus parabéns, Paulinho. Você teve coragem. Você teve hombridade. Todos os servidores, eu tenho certeza que vão te agradecer muito por isso. Tá certo? Eu gostaria também, gente, de falar aqui para vocês um tema que nos últimos dias tem chamado muita atenção. Só um minutinho.
Só um minutinho, gente. Desculpa. Um tema que tem chamado muita atenção é sobre o trabalho que está sendo feito, o trabalho na época de pandemia. Isso tem gerado muitas dúvidas, dos servidores. E nós, quando eu digo nós, eu digo em nome do sindicato. Nós estamos orientando os servidores, fazendo, inclusive, o requerimento em caso de pessoas que possuam algum tipo de doença, algum tipo de problema de saúde. Nós estamos fazendo os pedidos para que essas pessoas trabalhem de forma remota. E nós sabemos também que alguns funcionários estão tirando férias prêmio, férias anuais. E o que nós podemos dizer é o seguinte, que procurem o sindicato, procurem a orientação nossa. Eu estou à disposição de vocês para orientar caso a caso. A gente tem que analisar caso a caso. E aí a gente vai identificar os casos que realmente a pessoa deve se afastar e os casos que realmente não vai caber esse afastamento. Tá certo? Então, eu inclusive brinco até com os funcionários, podem me ligar, eu até prefiro do que o WhatsApp, né? Eu sempre comento isso com eles. E tem uma outra dúvida que vem sendo recorrente também, é sobre o cordão sanitário, né? Algumas pessoas perguntaram assim, eu não sou da saúde, eu posso trabalhar no cordão sanitário? Pode, se for convocado, sim. Isso está previsto na legislação, tá? E realmente, se acontecer, a pessoa ela deve ir trabalhar pelo cordão sanitário. Outra dúvida que vem surgindo é sobre o EPI, né? Minha máscara não funciona, meu uniforme. Então, o que nós fizemos? Nós estamos providenciando um material para passar para vocês sobre isso, tá certo? E como envolve a segurança do trabalho, a gente mais uma vez está contando com a ajuda do Dr. Paulo Leal, porque isso envolve realmente a área dele, que é ligada ao equipamento de proteção individual. Tá? Então, já queria antecipar aqui para vocês que nós estamos trabalhando para fornecer essas informações a vocês. Tá bom? E gostaria de aproveitar esse espaço também para, inclusive, fazer um convite ao nosso, quando eu digo nosso, porque nós residimos em Rio Comum, nosso querido Gil. Por quê? O Gil tem feito um trabalho, gente, muito difícil. Né? Ser secretário de saúde nessa época de pandemia é muito complicado. Então, eu gostaria de chamar o Gil aqui para comentar sobre as dificuldades que ele vem enfrentando no dia a dia, comentar sobre o trabalho de vocês, servidores, de como a prefeitura tem procedido nesse caso, diante dessa pandemia. E seria muito interessante se a gente pudesse contar realmente com a participação do Gil. Então, gente, a minha intenção hoje aqui foi resumir fazer a todos os que estejam atentos, que procurem o sindicato, que busquem orientação. Nós estamos aqui para isso. E gostaria de retornar, que é o reajuste dos servidores. E realmente, diante da notícia que eu trouxe aqui para vocês em primeira mão, nós temos que agradecer muito essa pessoa, o Paulinho do Mercadinho.
O Paulinho teve muita coragem, gente. Né? Passou pelo presidente da Câmara, que ficou na dele, não sei por qual motivo, não vou aqui julgar, né? Nós não estamos aqui para isso. Mas o Paulinho, quando chegou para ele teve essa coragem. E o reajuste de vocês está assegurado. Né? Então, eu gostaria de terminar batendo palmas para o Paulinho do Mercadinho. Meus parabéns, Paulinho. Fiquem com Deus. Semana que vem estamos de volta. Um grande abraço.